Gênesis capítulo 12, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Mantenham aí aberto. Irmãos, hoje nós vamos nós estamos estudando os 5 solas da Reforma Protestante. A gente já caminhou pelo sola Escritura, pelo solos Cristo, pelo sola Gratia, e hoje nós vamos falar do sola Fide, somente a fé. Na Reforma Protestante do século XVI, o pivô central foi esse sola, somente a fé. De todos os 5 solas, esse foi o mais trabalhado por Martinho Lutero, por João Calvino e pelos primeiros reformadores. Claro que eles entenderam rapidamente que somente a Escritura, que somente Cristo, somente a graça. Mas a doutrina da justificação pela fé foi a principal doutrina da Reforma Protestante. Então, quando alguém te perguntar qual foi o principal tema, a principal doutrina da Reforma Protestante, tem que saber na ponta da língua. Foi a justificação pela fé. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero fazer uma breve introdução do que a Bíblia fala sobre isso no Velho Testamento. Veja que Abraão, ou aqui nós lemos ainda era Abrão, ele foi chamado por Deus. E ao ser chamado por Deus, irmãos, com 75 anos, ele não era um jovem, não era uma pessoa de meia idade, ele já era um homem idoso, 75 anos. O Senhor chamou ele e ele prontamente ouviu. Abram comigo em Gênesis capítulo 15, por favor. Vejamos aí, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Abrão, ele creu, o Senhor falou com ele, e ele prontamente obedeceu à voz do Senhor, caminhou durante muito tempo, a esposa, por um tempo o sobrinho com ele. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes da história de Abrão, mas tudo na vida dele foi pela fé. Quando o Senhor pediu a ele o filho, depois de muito tempo ele teve um filho, né? Ele, 75 anos, aproximadamente 100 anos, ele foi pai de Isaac, e aí Deus requer dele um filho, e ele também pela fé, prontamente estava disposto a obedecer a Deus. O que a Bíblia disse aqui já no primeiro capítulo, já no primeiro livro e já nos primeiros capítulos, que o que é que justificou Abraão diante de Deus? A fé. Perceberam? Já no início, num livro que está relatando uma história de como foram os primeiros homens, já no começo a Bíblia deixa claro que o que justificou Abraão diante de Deus, essa palavra justificação não é muito usada para nós, né, irmãos? Nós poderíamos trocar e dizer, o que tornou ele justo diante de Deus foi a fé. Está aqui. Não foi mais nada. Foi a fé. E por que isso é tão importante para nós? Porque nós, queridos irmãos, aqui no Ocidente, no Brasil, nós estamos encharcados de ensinamentos religiosos de que para ser aceito por Deus, para ser aceito diante de Deus, nós temos que fazer muita coisa. E isso não está só no catolicismo romano. Está entranhado dentro da maioria das igrejas evangélicas. Eu conheci um senhor, esse senhor era da CCB.
E de vez em quando nós íamos lá visitá-lo. Fizemos até alguns cultos na casa dele. E ele era muito descontente, porque em outro momento ele foi porteiro, ele teve funções na igreja e ele não podia mais ser. Tiraram ele. E tudo que a gente falava para ele não ficava satisfeito. A gente falava da graça, ele, mas tudo bem, mas a gente tem que fazer. A gente falava da fé, mas né, eu quando eu estava lá, quando eu estava na porta, né, mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que um dia o Senhor vai me resgatar para a graça. Foram assim, durante muito tempo ele não entendia. Ele não conseguia entender, não entrava na cabeça dele que a justificação dele não dependia do trabalho dele, dependia só da fé. Então, irmãos, nós vemos que hoje não é diferente em muitas denominações. É imputado sobre as pessoas um fardo que, se elas não carregarem, elas não vão para o céu. Elas não vão ser aceitas por Deus. Quantos de nós já não escutou, olha, se Jesus voltar e você não estiver na escola bíblica, você fica. Se Jesus voltar e você não estiver no culto tal, você fica. Nós não encontramos isso na Bíblia, porque o que nos justifica, irmãos, não são as obras. Os irmãos, é importante entender isso. Nós somos tão pecadores, a nossa essência é tão pecadora, que até as nossas obras para Deus não têm valor. Não faria nenhum sentido sermos justificados diante dele pelas nossas obras. Por quê? Porque as nossas obras são más, é o que a Bíblia diz. Então a única forma que o homem pode ser justificado em Deus é pela fé. E nós já vemos isso logo no primeiro livro da Bíblia. Mas vamos lá. Abram comigo Romanos capítulo 4, versículo 1. Agora no Novo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 3. Esses textos, irmãos, são importantíssimos, viu? Para a fé reformada, para a fé bíblica, para o estudo da palavra, para mudar a nossa cosmovisão. Então, Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim: Ora, pois, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Olha que interessante, eu quero aqui parar rapidamente para vocês observarem a forma como que Paulo ele escreve. É importante, são detalhes. Veja, Paulo está fazendo aqui uma argumentação, ele está fazendo a pergunta e trazendo a resposta. Certo? Ele fala assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que diremos que... Como que ele alcançou? Porque, aí ele responde, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Perceberam? Ele fez a pergunta e ele mesmo responde. E quando ele responde a mesma pergunta que ele fez, ele diz assim: se Abraão foi justificado por suas obras, ele pode se gloriar disso, ele pode bater no peito e falar assim: nossa, eu fui aceito porque eu fiz muito. Mas aí ele mesmo fala assim, vírgula, porém não diante de Deus. Ele pode se justificar diante dos homens, diante das pessoas, mas não diante de Deus. Perceberam? Agora ele continua. Pois que diz a Escritura? Opa, isso aqui é importante. Paulo não usa como fonte de argumentação e base para a sua tese outra coisa senão a Bíblia. Lembra que nós estudamos sola Escritura? Paulo, para usar a base doutrinária do que ele está dizendo, ele não usa outra fonte. Ele não usa uma revelação nova, ele não usa uma cartilha, uma bula papal, ele usa a Bíblia. Ele não usa os filósofos, ele usa a Bíblia. Então ele fala assim: que diz a Escritura? Aí ele vai na palavra, ele vai lá em Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Perceberam? Então o apóstolo Paulo está argumentando com os romanos, ele está falando sobre a justificação pela fé,
E ele fala que não é pelas obras. Pelas obras, você pode se justificar diante do pastor Whindersson. Pelas obras, você pode se justificar para sua esposa. Mas não para Deus. Perceberam? Agora, para apimentar a questão, vamos comigo em Tiago, capítulo 2, versos 18. Tiago, capítulo 2, versos 18 ao 23. Tiago está mais para o final, capítulo 2, versos 18. Eu quero que vocês marquem esse texto. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato? De que fé? De que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e, foi chamado amigo de Deus. Paulo falou que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, mas Tiago está falando que não, que ele não foi imputado só pela fé, mas também pelas obras. Será que há uma contradição? Tem um erro na Bíblia? Essa pergunta eu vou responder só no final. Por isso que eu pedi para vocês guardarem, ok? Então, aqui está os 5 solas. Hoje é o penúltimo. No próximo domingo, o pastor Whindersson, pela graça de Deus, trará somente a Deus a glória. Próximo. Então vamos lá. Vamos pegar o pano de fundo histórico. Nós já falamos, alguns aqui a gente falou na aula passada, mas só para ficar bem claro, para a gente entender por que essa doutrina emergiu tão forte na doutrina, na reforma protestante. Irmãos, é importante, vou falar uma coisa aqui para vocês, quem estuda história da igreja entende isso melhor. Os hereges, os falsos mestres, as falsas doutrinas tiveram um papel muito importante ao longo da história. Porque todas as vezes que se levantava um falso profeta com uma falsa doutrina, se levantava outros tantos mestres para estudar a palavra e confrontar aquela doutrina. Então a reforma protestante nada mais foi do que o levantar de homens santos, de homens bíblicos, para refutar as heresias que eles viviam na época e que vive até hoje. Então vamos lá. A insuficiência da fé no catolicismo romano. Isso nós vamos reportar à época de Martim Lutero. E hoje ainda é assim também, irmãos. Na Igreja Católica, a salvação não é alcançada somente pela fé. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, condenou a doutrina da salvação pela fé somente. Eu falei isso na aula passada. Quando Martim Lutero afixa as 95 teses e ele fala sobre a salvação pela fé somente, a Igreja Católica faz um concílio, ela se reúne com seus magistrados e chega na conclusão que não, realmente, isso que Lutero está pregando, isso é uma heresia, isso não existe salvação só pela fé.
Olha o que ficou definido na seção 6, no cânone 9 da Igreja Católica Apostólica Romana. Se alguém disser que pela fé somente os ímpios são justificados, de modo tal que nada mais se requeira para cooperar com o recebimento da graça da justificação, e que não é necessário que um homem seja preparado e disposto pelo mover de sua vontade, que seja anátema. É difícil essa linguagem, mas ele quer dizer o seguinte, o cânone, não é só pela fé. O homem, além da fé, ele tem que fazer, ele tem que produzir, ele tem que fazer por merecer, através das obras. Próximo. Na mesma seção 6, no cânone 12, diz assim: se alguém disser que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina que perdoa pecados por amor de Cristo, ou que nós somos justificados somente por essa confiança, seja anátema. Isso aqui é um documento, tá, católico, foi extraído de um documento católico. Vocês entenderam? Isso aqui não precisa nem explicar, irmão, isso está claro, né? Está dizendo que se alguém acha que vai ser salvo apenas confiando na obra de Cristo na cruz, é maldito. Para eles é maldito. Não, a obra da cruz, o que Cristo fez, não é suficiente. Crer somente nele não é suficiente para eles. Para o catolicismo, a salvação depende da fé e das práticas das obras. Boas obras, caridade, penitência e sacramentos. Próximo. Isso eu falei também na aula passada, mas é importante para o nosso ensino aqui hoje. Fora da igreja não há salvação. Extra ecclesia nulla salus, é a expressão deles. O quarto concílio de Latrão, de 1215, afirmou: há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. O concílio de Florença, de 1438, afirmou: firmemente crê, professa e predita que ninguém que não esteja dentro da igreja católica, não somente os pagãos, mas também judeus, os hereges, os cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unam a ela. Eu conheço várias denominações que dizem assim: mas você vai sair daqui, você vai sair debaixo da minha cobertura? Quem já ouviu falar sobre cobertura espiritual? Levanta a mão, por favor. Isso é terrível. Isso é terrível. A pessoa não sai de medo. Ela está vendo que está tudo errado, ela está vendo que a prostituição está lá dentro, que a heresia está lá dentro, que o pecado está lá dentro, mas ela não sai de medo. Ela tem medo de ir para o inferno. Por quê? Porque a salvação só tem lá dentro. E isso é uma realidade, irmãos. Não é só aqui na Igreja Católica Apostólica Romana, não. Eles tiveram coragem de escrever e documentar. A diferença dos evangélicos que fazem isso é porque eles não têm coragem de documentar, fica só no púlpito. Essa é a diferença. Mas é aqui, ó, na mente, trabalhado dioturnamente. Próximo. Lutero e a justificação somente pela fé em Cristo. Agora vamos lá. Lutero era um católico aplicado que não encontrava descanso para sua alma. É interessante, se vocês não assistiram, acho que todos já viram, tem o filme disponível gratuitamente na internet sobre Lutero. No filme vocês vão ver uma cena muito interessante dele no seu quarto. Ele tinha um quarto ali no lugar onde ele estudava, ele vivia confinado, e ele se autoflagelava, muitas vezes ele brigava consigo mesmo, ele brigava com o diabo, ele ficava aflito, angustiado, porque ele tinha medo de Deus, e ele pensava, como pode Deus ser assim? E ele ficava naquela luta interna. Quando Martinho Lutero foi levado para estudar, ele foi fazer doutorado em teologia,
aí ele teve acesso ao Novo Testamento. Naquela época, só os doutores em teologia tinham acesso ao Novo Testamento. Os padres normais, que apenas estudavam na faculdade, eles só tinham acesso ao Antigo Testamento. Então, o príncipe da época gostava muito do Lutero e incentivou ele a estudar, ir mais fundo. E Lutero foi para a faculdade. Quando ele se depara com as escrituras do Novo Testamento, especialmente, nós vamos ler mais tarde, Romanos capítulo 1, verso 17, ele, como diz os jovens de hoje, né? Explodiu. A mente abriu. A visão se abriu. Começou a ver longe. E ele percebeu que tudo aquilo que ele vivia, ter que ir para Roma, ter que pagar penitência, ter que subir escada ajoelhado, ter que beijar imagens, ter que reverenciar imagens. Ele viu que tudo aquilo era uma mentira. O chão abriu e ele ficou sem estrutura. Isso aconteceu com muitos de nós, não foi? Vivemos uma vida inteira dedicando a uma coisa que a gente, de repente, um dia, foi só ler a palavra. Como assim? Tornou-se monge para buscar a perfeição exigida para a salvação da alma. Então ele achava, no filme também retrata uma cena interessante, que quando ele foi fazer a primeira missa, ele não consegue concluir. Ele se sente tão indigno, ele se sente tão sujo, e pegar aquele cálice, fazer, porque assim, irmãos, na igreja católica, o padre não é só fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ele é o vigário de Deus. A crucificação se repete a cada domingo. Ele é um mediador entre a igreja e Deus. Ele é o vigário de Deus. Então, para Lutero aqui tinha um peso muito grande. Ele não se sentia digno. Ele não conseguiu concluir. Havia em seu coração um temor pelo juízo de Deus. A paz veio pela leitura e compreensão de Romanos 1, 17. Porque, vamos ler lá? Romanos capítulo 1, versos 17. Esse eu creio que a igreja aqui já sabe de cor. Mas a gente vai lá assim mesmo, abrir Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Eu quero aqui aproveitar esse momento, quero pedir que vocês abram também a palavra em Abacuque, capítulo 2, versos 4. Abacuque está mais para o final do Antigo Testamento. É um livro pequeno, às vezes difícil de encontrar. Vou ajudar os irmãos. Miqueias, Naum, Abacuque, capítulo 2, versos 4. Olha que esse texto, irmãos, está no Antigo Testamento, está no Velho Testamento. Importante vocês também grifarem esse texto. Abacuque 2, versos 4 diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Antigo Testamento. Agora vá comigo para Gálatas, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versos 11. Gálatas, capítulo 3, versos 11.
diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E por último, não menos importante, Hebreus, pouco mais para frente, capítulo 10, versos 38. Hebreus, capítulo 10, versos 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essa frase, o justo viverá pela fé, nós encontramos 4 vezes na Bíblia. Curiosamente, nós temos 4 evangelhos. É um evangelho só, mas escrito por 4 homens. Por quê? Porque assim é o plano da redenção. O plano da redenção nunca foi o homem conquistar. Não, o plano da redenção é Deus conquistando o homem pelas obras, pelas suas obras. Jesus Cristo, pela obra que ele fez na sua vida e morte, conquista a salvação, para que todo aquele que nele crer pela fé não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o único modo de sermos aceitos, irmãos, por Deus, o único caminho que Deus estipulou na palavra é pela fé, não tem outro. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio, qual que é o veículo? A fé. E isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, ela não é meritória. Ela não é algo que eu faço para merecer. Eu jamais vou fazer por merecer. Eu jamais vou ter condições. Por mais que eu faça, será insuficiente. Por isso que Cristo veio e Ele mesmo fez. Ele mesmo realizou o que nós não poderíamos e comprou para si povos, línguas e nações. Próximo. Lutero, ainda nesse tópico, e a justificação somente pela fé. Noite, olha o que ele escreveu, é interessante isso daqui. Noite e dia eu ponderava, até que via conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Olha que bonito isso que Lutero escreveu. Ele relata que essa revelação bíblica de Romanos capítulo 1, 17, não apenas tirou um peso dele, não apenas tirou de sobre si um fardo enorme, mas é como se os portões do céu se abrissem para ele. Descobrir que a salvação não dependia dele. E por mais que ele fizesse, flagelasse, tentasse, ele jamais iria conseguir, por isso que ele não tinha paz. Mas no momento que ele percebeu que era pela fé, na obra de Cristo Jesus, aí sua alma descansou. É como se ele visse os portões do céu se abrindo, e ele pudesse então entrar. Irmãos, a doutrina da justificação pela fé é linda demais. Ela é impactante demais. Ela é um bálsamo para nossas almas. É algo extraordinário. Próximo. Na tese, você lembra que eu falei que Martinho Lutero fixou as 95 teses? Na tese 36, ele diz assim:
Lutero: qualquer cristão verdadeiro arrependido tem direito à remissão plena da pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. O que é carta de indulgência? Naquela época a Igreja Católica dizia que só se o Papa te absolvesse, você ia para o céu. Só se você recebesse uma carta de indulgência. E para você ter essa carta, você tinha que pagar. Lutero diz: não. Ele escreve: qualquer cristão verdadeiro, arrependido, tem direito à remissão plena da pena e da culpa. Olha que lindo isso, irmãos. A justificação pela fé, ela quer dizer que Deus não apenas nos livra do inferno, mas também da culpa e do domínio do pecado. Todo aquele que se arrepender, a salvação, irmãos, é arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E isso está em todo o Evangelho. Na tese 62, o Lutero diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. É interessante pensarmos que Lutero, ele não queria sair da Igreja Católica. Não era essa a intenção. Nunca foi. Ele não quis abrir uma igreja, ser um líder religioso. Não, isso não estava nos planos. Ele queria reformar a igreja. Por quê? Porque ele amava a igreja. Ele amava aquela igreja. Ele tinha respeito por ela. Ele tinha carinho por ela. Quantos de nós não vivemos essa mesma experiência? Começamos a tentar reformar o lugar onde estávamos. Mas não dá, não encaixa. Porque sistemas religiosos não mudam. Sistemas, prestem muita atenção nisso, irmãos, sistemas religiosos estão definidos. Eles não vão mudar. Eles vão continuar. Pode apresentar um monte de coisas, de erros, de refutar, pode mostrar na Bíblia. Aí ele vai falar assim: mas isso é o seu entendimento. Isso aí é na letra. Isso aí é o que você acha, porque você caiu, porque você está caído, porque você está escutando, você está com amizade com pessoas que não devem, porque você está vendo vídeos no YouTube. Vai falar um monte de coisa, menos reconhecer que está errado. Por quê? Porque sistemas religiosos estão muito bem definidos. Nós não mudamos sistemas religiosos. Aliás, nós não mudamos ninguém. E Jesus não nos mandou mudar ninguém. O Senhor Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho. Transformação é uma obra do Espírito Santo, não é nós. Não compete a nós. Então, só nessa tese 62, é bonito porque Lutero, a gente percebe que já a mente dele já tinha sofrido uma transformação muito grande, porque há uma idolatria muito grande com relação à religiosidade. Os irmãos já perceberam? Com relação ao templo, à igreja que você congrega, existe uma idolatria muito grande hoje nos meios cristãos. E o apóstolo, estou sempre confundindo ele com Paulo. O Lutero, ele sempre vai dizer: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. Não é o templo. Não é as cadeiras. Não são os documentos. É o Evangelho. E isso nós precisamos resgatar, irmãos. O nosso verdadeiro tesouro tem que ser o Evangelho. Próximo. Em um tratado sobre a liberdade cristã, Lutero escreveu, olha que bonito que ele escreveu: por esta maneira, portanto, a alma é justificada somente pela fé, sem as obras. A partir da palavra de Deus, é santificada, tornada verdadeira, pacificada, libertada e repleta de todo o bem. E se torna verdadeiramente filha de Deus, como diz João 1,12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Viram o que Lutero escreveu? Que extraordinário, o tanto que o Senhor trabalhou na mente dele, que a justificação é somente pela fé e não pelas obras, como pregava até aquele momento. Os católicos viam como orgulho e arrogância
a segurança dos protestantes na salvação, chamando de vã confiança dos hereges. Eles não entendiam como é que pode. Esse pessoal deixou a nossa religião, a nossa tradição religiosa de mais de 1500 anos, a igreja que Jesus deixou, para viver essa doutrinazinha aí, esse negocinho aí, de justificação pela fé. Eles eram considerados, irmãos, hereges, e somos até hoje, sabia? Nós somos considerados até hoje hereges. Não somos considerados irmãos. Se você pegar um católico praticante mesmo, aquele assim, ortodoxo, aquele que está todo domingo lá de manhã, de noite, ele não te considera irmão. Os protestantes afirmavam que a segurança se baseava na obra de Cristo, recebida pela fé. E a justificação é um ato forense, em que Deus declara justo o pecador que crê. Então o cerne da doutrina é esse. Nós éramos pecadores, nascemos em pecado e condenados ao inferno. Mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, quando nós recebemos o evangelho da graça, quando nós ouvimos o evangelho e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, então ao crermos no evangelho, no plano da redenção, nós somos, pelo juiz de toda a terra, declarados justos. Uma única vez. Fomos tornados, não porque somos perfeitos, passamos a ser perfeitos, os santos, não. Porque fomos declarados justos. Aqueles crimes, aqueles pecados que nós carregávamos, que nos levavam para o inferno, agora foram tirados de nós e imputados em Jesus Cristo na cruz do Calvário. A fé salvadora. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2, versos 16. E agora eu vou partir para o final, para depois dar a explicação ali do Tiago, ok? Vamos lá. A fé salvadora. A fé envolve alguns pressupostos. Isso aqui é muito importante, tá, queridos? Queria muito que vocês nos acompanhassem aqui no raciocínio. Vamos abrir cada um desses textos para a gente entender melhor, ok? Nós temos alguns minutos, estamos dentro do horário. Atos capítulo 16, versos 31. Atos 16, versos 31, fala da segurança plena em Jesus. Vejamos. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando o carcereiro quis se matar, quis tirar a própria vida, e ao perceber que Paulo estava lá dentro, quando eles gritam, não faça nenhum mal a você, então ele pergunta àquele carcereiro, aflito, angustiado, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo simplesmente disse, crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. Simples, né? Muito simples, né? Eu acho que se fosse nos dias de hoje, esse carcereiro perguntasse, Rosângela, as respostas iam mudar, dependendo de para quem ele perguntasse. Vai para a minha igreja, faz isso, batiza, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, depois faz aquilo outro. Aí depois nós vamos ver se você vai para o céu. Crença no Evangelho de Jesus Cristo. Judas, um pouquinho mais para frente, capítulo 1, versos 3. Um pouquinho antes de Apocalipse, irmãos. Judas, capítulo 1.
versos 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi o quê? Entregue. A fé, irmãos, é um dom de Deus, ela vem de Deus, ela vem da eternidade, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, e ela foi dada uma vez, a justificação, uma vez foi declarado justo. João 10, 27. Evangelho de João, capítulo 10, versos 27. Hoje eu estou pedindo para os irmãos abrirem, para a gente, é um estudo, né, para a gente se familiarizar com a palavra, com a Bíblia. É intencional mesmo, irmãos. 10, versos 27. A obediência às palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha aí, ó. A fé. É a fé. O que nos faz seguir Cristo? A fé. O que nos faz perseverar? A fé. O que nos faz, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, das provações, das dificuldades que são próprias da vida e até das perseguições? A fé. Romanos 6, 22. Romanos capítulo 6, versos 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos libertados do pecado e fomos transformados em Jesus por meio da fé. Hebreus 10, 36. Eu acho que a gente leu esse, né, irmãos? Mas vamos ler de novo? Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas de Deus. Então, Hebreus 10, 36, a perseverança, né? É o que nos mantém pela fé. E por fim, Romanos aí 15, versos 13. E aí eu vou explicar o Tiago para a gente encerrar. Romanos 15, versos 13, diz assim: E o Deus da esperança vos ache em todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Então, a esperança da igreja no retorno de Jesus Cristo, que nos dá esperança, né, por meio da fé. E aí, irmãos, nós lemos lá em Tiago, vocês leram, que Tiago fala, vamos abrir lá só para eu explicar para vocês, para ficar bem explicadinho. Para os jovens eu já expliquei. Acho que os jovens, deixar eles dão um estudo melhor do que eu aqui. Tiago, capítulo 2, versos 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem, temem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato?
de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Num primeiro olhar, nós podemos achar que existe uma contradição. O próprio Martim Lutero tinha dificuldades com o livro de Tiago, sabiam? Uma curiosidade. O próprio Martim Lutero tinha dificuldade com o livro de Tiago. Não existe, irmãos, aqui nenhuma contradição. A questão é o foco e o direcionamento da mensagem. Aos Romanos, o apóstolo Paulo está argumentando que a salvação, ela só se dá pela fé. Ponto final. Paulo está falando de salvação. Tiago não está falando de salvação, Tiago está falando de evidências de que foi salvo. Então, vejamos. Ele cita aqui Abraão. E mais na frente, o mesmo Tiago cita Raabe. Eu pergunto para vocês, vamos analisar a situação. O Senhor chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu e ficou parado? Raabe, ele usa aqui a Raabe como exemplo. Os espias foram lá, entraram na casa dela, lá em Jericó, falaram com ela dos planos de Josué e do Senhor. Ela creu, mas ela foi lá dedurar os dois espias para o rei de Jericó. Ela expulsou eles da casa dela? Não, ela, pelo contrário, ela escondeu eles. Ela, quando o rei veio falar, ela contou outra versão, não dedurou eles, colocou o fio vermelho lá. Ela participou disso e ela está na própria genealogia de Cristo. O que isso quer dizer para nós, irmãos? O que Tiago está argumentando? Que não adianta você falar que é cristão, que tem fé, mas não faz nada. Esses dias eu estava vendo acho que muita gente viu aqui, né? Uma mulher de programa no Instagram falando assim que é crente. E ela gosta disso, de viver assim, e está tudo bem. A mulher de programa. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vendo hoje um evangelho que não transforma. Pessoas estão professando fé, mas continuam na imoralidade, continua usando roupa sensual, continua falando palavrão, continua vendo pornografia, continua traindo a esposa, continua em rede social falando coisas que não deve. Mas isso é uma incoerência. A fé genuína, irmãos, ela é seguida de obras. É isso que Tiago está falando. Tiago está falando assim, ó, mostra-me a tua fé, que até os demônios creem, e eu pelas obras, pelas evidências, eu vou te mostrar o que é fé. Os irmãos entenderam a diferença? Então, para a salvação, só é necessária a fé. Porém, alguém que foi salvo pela fé, pela graça, por meio da fé, é aquilo que eu falei semana passada. Ele é transformado, ele é nova criatura, ele tem um novo estilo de vida. A esposa passa a olhar para o marido de outro jeito. Para ela não é penoso respeitar o marido. Para o marido, ele olha diferente. Antes ele deixava tudo por conta da mulher. Agora não, ele entende que ele tem que ser um homem de verdade, ele tem que cuidar da esposa. Um verdadeiro filho cristão, ele honra o pai e a mãe. Não por obrigação, mas porque ele entende que isso vai agradar ao Senhor. Ele creu em Cristo, então ele honra pai e mãe. Ele é honesto, ele é justo, ele é bondoso, ele perdoa. Ele não vive a sua vida no passado, de coisas do passado. Ele vive uma vida nova, novidade de vida a cada dia com Cristo. Então o que Tiago está argumentando, não é que nós vamos ir para o céu por meio das obras. É que pelas obras é que nós mostramos de fato que temos fé. Entenderam isso, irmãos? Ficou claro isso? Então, irmãos, fechando.
Nós não viemos à igreja para ser salvos. Nós viemos porque fomos salvos. Eu aqui não sou pastor e estou pregando para Deus gostar de mim, me agradar de mim e falar, nossa, eu tenho que trazer o Paulo aqui para o céu, porque ele prega, ele faz isso. Não, eu estou fazendo isso porque fui salvo. É o contrário. É o contrário. Eu santifico o meu modo de vestir, não é para ser salvo, é porque eu fui salvo. Cristo habita em mim. Eu não posso vestir qualquer coisa. Não posso fazer qualquer coisa. Eu sou uma nova criatura. Sou de Deus. Eu criei. Os irmãos entenderam? Ficou claro? Então, irmãos, se alguém apresentar para vocês qualquer coisa fora disso, do que está aqui, o que nós lemos em vários textos, aí eu vou usar o mesmo termo que a Igreja Católica usou nos seus documentos. Seja anátema. Se alguém apresentar outro evangelho, Paulo fala aos Gálatas, se alguém apresentar outro evangelho, outra mensagem, outro caminho, além desse que nós aprendemos e recebemos uma vez, tem nada novo, irmãos, é isso aqui, ó. Seja anátema, seja maldito. Não serve para nós.